em mais uma noite de trabalhos do Centro Espírita Dr. Bezerra de Menezes. É com muita alegria e com muito amor que recebemos a cada um dos irmãos nesta noite abençoada de segunda-feira. Noite essa que nos convida a profundas reflexões referente ao nosso ser. E por isso eu convido a cada um dos irmãos, cada um à sua maneira, para que eleve o pensamento a Deus, a toda a espiritualidade amiga de trabalho na casa, e pedimos que esta noite seja abençoada pelo próprio Mestre Jesus, que faça derramar sobre o nosso fronte as bênçãos que advêm do plano maior. Irei agora realizar a leitura de uma breve prece e peço a todos os irmãos que acompanhem mentalmente. Prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai a força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aquele que vos não conhece, e esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de algum modo alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa santíssima imagem. Que assim seja. Nessa boa vibração, nesta harmonia que advém de nossas consciências e do Pai Celestial, recebemos na noite de hoje, para falar do Evangelho do Cristo aos nossos corações e ouvidos, a doutora Débora, que tem um recado importantíssimo nessa palestra de hoje para cada um de nós. Boa noite, Débora, mais uma vez, a tribuna é sua. Boa noite a todos, que aqui estão. Mais uma vez, uma alegria de estar aqui, partilhando um pouquinho de um assunto tão importante, que é falar do Outubro Rosa. E, ao mesmo tempo, eu preciso perguntar por que eu mereço ser a primeira a falar, depois de uma semana espírita, onde fala, conhece-te a ti mesmo. Passamos aí por tantas pessoas, especiais. De repente o Tadeu coloca bem hoje para mim. Será que é uma aprovação isso, Eva? Ou uma lição de casa, Fábio? Vai saber, né? Mas tá bom, vamos então para o desafio. Quando nós pegamos logo em seguida com esse tema, conhece-te a ti mesmo, e a gente vem hoje para um Outubro Rosa que foi considerado para que nós possamos também nos conhecer. E aí a gente faz então uma pequena reflexão para o autoconhecimento. E aí, quando nós buscamos para o nosso autoconhecimento, nós podemos perguntar: como é que eu funciono? Como que funciona todo o meu ser? No âmbito do biológico, do emocional, do físico. Como é que eu tenho feito
e tirado tempo para que eu possa me conhecer. Uma vez que nós somos provocados pela Semana Espírita, conhece-te a ti mesmo. Quantas vezes nós buscamos o contrário, correr de não nos conhecermos? Se a gente às vezes tem um pouquinho de tempo para estar nos conhecendo, às vezes a gente busca conhecer o outro, a gente busca ver qualquer outra coisa, mas que a gente não possa olhar para nós mesmos. Quando nós falamos da Bíblia um pouquinho, vamos voltar lá em Jeremias 33, versículo 6. O que ele fala diante de um tema tão difícil que é o sofrimento, que é a dor, que é a doença? Eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu os curarei e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. Olha que maravilha! Se nós tivermos um vínculo que não seja de bijuteria, mas um vínculo de ouro mesmo, que não vai soltar, se nós estivermos conectados com Deus, então eu acredito na cura e eu acredito também na abundância que Ele vai me propor. Pensando nisso, como é que então eu vou me posicionar diante de um diagnóstico de uma doença talvez incurável? Por nós da área da saúde. E aí nós podemos nos questionar como que nós nos conhecemos quando nós somos diagnosticados com câncer. Falando no mês de outubro, que é voltado aí para prevenção do câncer de mama e também para a prevenção do câncer do colo uterino. Lembrando que os homens também têm câncer, tá? Como que eu consigo me conhecer diante de um diagnóstico, saindo lá do médico com o exame na mão e ele colocando a possibilidade de ser um diagnóstico positivo para câncer? Eu fico imaginando eu sozinha saindo desse consultório. Letícia, eu acho que minhas pernas vão tremer todas, eu vou ficar ali estagnada, não sei para onde que eu vou. E olha que eu estou falando com a Letícia que nós duas trabalhamos na área da saúde como médica. Agora imagina como ficam os nossos pacientes. E eu tenho essa experiência tão clara quando eu faço enfermaria, tá lá a Amandinha lá no final, que a gente trabalha juntas também. Que quando nós somos convidadas lá no quarto para dar qualquer diagnóstico, que a gente conta, a família ouve, dentro de 5 minutos chega um outro familiar na visita e a família nos convida para a gente ir lá novamente dar a notícia. E quando a gente dá o diagnóstico, a gente explica bem passo a passo, ainda questiona. Ficou claro? Repete comigo para a gente ver se realmente houve um entendimento. E quando chega a primeira pessoa ali naquele quarto para a pessoa dar partilhar da notícia, ela não sabe falar mais. E ela nos convida para falar de novo. É muito difícil estar na pele de um diagnóstico de doença grave, de doença que nos adoece quando a gente pensa nessa doença, como o câncer. Quais são as alertas hoje para o câncer, principalmente para o câncer de mama? O que é um câncer? Como é que forma esse câncer? Então, a formação do câncer é a união de células desordenadas que vai passar aí por processos biológicos, físicos e aí até chegar a um câncer. Câncer de mama, o que nós vamos falar bem rapidão aqui? Nós vamos falar de quais são os fatores de risco. Quem que pode ser propenso para ter câncer de mama? Primeiro, em 99% quem é mulher. 1%
Homem. Homem também dá câncer de mama, mas uma proporção bem menor. Segundo momento, que é um dos... segundo fator, né? Idade. Idade maior de 50 anos. Temos sabido que cada vez mais essa idade está diminuindo. Isso nos preocupa. Antes pensávamos em câncer de mama a partir dos 50, hoje não mais. Hoje nós temos pessoas com câncer de mama sendo diagnosticado com 35 anos de idade. Menarca precoce. Menarca é a primeira menstruação. Nós consideramos precoce quando é menor de 12 anos. Menopausa tardia. Consideramos menopausa tardia após 55 anos de idade. Menopausa com ganho de peso também é um fator propenso. Não paridade, aquela mulher que não engravidou. Nós temos aí um hormônio que talvez seja um vilão, que é o estrógeno, onde ele é produzido lá no ovário. Então esse também é dos fatores que nós ficamos aqui na fila, quando nós temos também o aumento do nosso estrógeno. Segundo fator, histórico familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmã, filha, pessoa que já teve doença na região torácica e que passou por radioterapia. Então também essa pessoa está mais propensa. Consumo do álcool e do tabaco. Então e o tabaco, vale abrir um parêntese que hoje mais do que nunca as meninas começando muito cedo o uso do anticoncepcional, e o uso do anticoncepcional tanto via oral quanto via injetável, associado com o cigarro. Sabemos também tanto do cigarro eletrônico, o modismo, o oba-oba que está. Então, com isso nos preocupa muito mais a incidência daqui a pouco dos números serem mais novos ainda, das pessoas propensas. E também se discute a terapia hormonal, aquelas pessoas que já entraram aí na menopausa e que têm vários sintomas difíceis de serem lidados, sintomas como fogachos, que é um calor que dá aqui na região de pescoço, de cabeça, uma irritabilidade, insônia, dentre outros. Então, quando apresenta muito esses sintomas, é levado até ao especialista, e o especialista analisa exames e, numa grande maioria, entra com a reposição hormonal. Questiona que, quando começa a reposição hormonal, mas dentro de 5 anos interruptos, a chance é maior. Veja bem. E os sintomas, não vale a pena ser tratado? Vale a pena. Eu estou falando 5 anos diretão. Foi feito um estudo em estatística há muito tempo, desde a época lá que nós estudávamos, fazia faculdade, e que fizeram um grupo de mulheres que estavam usando a reposição hormonal, um outro grupo de mulheres aqui que não estavam usando a reposição hormonal. E viram que lá no final não tiveram diferenças importantes de quem usou ter câncer, de quem não usou não ter câncer. Então entendeu-se que era melhor tratar aqueles sintomas que são terríveis, mas sempre tratando em acompanhamento, principalmente quando tem 5 anos aí de uso. E sinais e sintomas? Passou daí, o que nós mulheres precisamos estar atenta e nos conhecer, ter intimidade com o nosso corpo, ser bem íntima, é nos tocar, é nos conhecer, é ter tempo para nós, é tirar o tempo para nós e começar a analisar alguns sinais ou sintomas. Por exemplo, nós podemos pensar numa mama que está mais aumentada de tamanho do que a outra. Nós podemos pensar num mamilo que, se você
fazer um aperto nele, ele sair líquido espontaneamente. Esse é um fator de risco que nós temos que ficar atento, principalmente na saída de uma secreção sanguinolenta, ou mesmo numa água roxa, que nós falamos que é essa água aí de torneira, é um líquido claro. Tem também quando o mamilo ele retrai, acontece uma retração súbita, tem um mamilo normal, de repente ele retrai, então ele é para fora, ele passa para dentro. Geralmente isso acontece unilateral numa mama, não nas duas ao mesmo tempo, precisa ficar atento. Tem mamilos que ficam muito, a mama que fica muito vermelha, tem uma hiperemia e tem uma coceira também. Você às vezes vai ao dermatologista, é medicado e não tem uma resposta satisfatória, precisa ficar atento. Tem os vasos sanguíneos que eles ficam aumentados, existe uma protuberância neles, eles ficam aumentados de ter um relevo, e também fica uma pele enriquecida, bem rígida, talvez com alguns furinhos, que lembra aí uma característica de casca de laranja. Precisa também ficar atento com essa característica aí diferente. Em região de axila, região de clavícula, às vezes você percebe que tem uma região que tem também, está dolorosa. Você vai palpar, tem uns nódulos, pode ser linfonodos, é que nós chamamos, aprendemos lá com os nossos avós, que a gente chamava de íngua, as ínguas. Isso é um fator inflamatório, precisa também ficar atento. Outro, nódulo caroço na mama, fundamento, já falei. Tá. E também tem alguma mama que dói mais do que a outra. Numa grande maioria não tem dor. Não tem dor. Mas se tem uma mama que tem apresentado muita dor, precisa ficar atento. Homens, a mesma história. Precisa também ficar atento com a mama masculina. Tudo isso, se a gente consegue pegar esses sintomas bem antes, você consegue ter uma resposta satisfatória para um tratamento. Uma vez diagnosticado com câncer, gente, pensa essa cena. Essa semana eu tive 2 momentos difíceis onde eu fui convidada para dar um diagnóstico para um rapaz que está internado com um câncer de esôfago. E há 7 dias, eu também perdi meu tio, irmão da minha mãe, também com câncer de esôfago. E uma das visitas que eu fiz para o meu tio, eu perguntava para ele: tio, o que mais te preocupa? Qual que é o seu maior medo? E ele abaixou a cabeça, não chorou, eu fiquei ali aguardando, pensando que ele fosse chorar e com isso me contar. E ele falou nada. Eu confio em Deus. Na última vez que eu vi, ele estava bem debilitado. Eu tornei questionar para ele: tio, qual que é o seu medo? O senhor está com medo de quê? Me conta. E ele não quis me contar qual que era o medo. Conversando com a esposa dele, ela me contava que ele já tinha preparado, ele entendeu que ele ia acontecer o desencarne dele, e ele já tinha falado várias coisas que ele queria que acontecesse. Quando a gente dá esse diagnóstico, a pessoa te olha e você tem certeza que ela não entendeu nada. Ou ela bloqueia na hora, ela não quer entender nada. Eu também acho que eu também não gostaria de entender nada nessa hora. Então acontecem algumas fases, e isso pode acontecer agora. Nós, como a mudança de fase de lua, nós estamos agora na primavera e de repente nós entramos aí no inverno, ou talvez num deserto, onde você pensa que acabou. E a gente precisa criar esse mesmo vínculo com Deus e entender que Ele se faz presente em todas essas fases, ainda que difíceis. É difícil no
diagnóstico, quando você dá a notícia, o paciente fala assim: doutora, mas não pode dar errado? Ele nega na hora. Será mesmo? Não dá para fazer outro exame? Não é melhor eu pegar esse diagnóstico com outro médico ou com outro laboratório? Aí no segundo momento, ele fica com raiva, mas com muita raiva. E ele se questiona: por que eu? Por que eu? E principalmente se ele vem fazendo algumas ações boas, algumas ações de caridades. E aí a gente começa a fazer o pré-julgamento. Tantas pessoas piores do que eu, tantos assassinos, tantos estupradores, tantos psicopatas, dentre outros, por que eu? Ou você também começa a falar: porque eu tratei algumas pessoas de uma forma que não devia, então esse é meu castigo. E às vezes te questiona, eu fico caladinho, só ouvindo, deixa ali aquele momento. No terceiro momento, ele pensa numa barganha, numa troca. Senhor, tudo bem que você está me dando essa doença, mas espera meus filhos crescerem, espera eu formar, espera ver meus netos, espera, e faz aí uma barganha. Depois ele passa por um momento de muita tristeza, talvez chegando a uma depressão. E aí depois ele chega no último estágio, que é o estágio da aceitação. Mas em todas essas fases muito difíceis, mas quando a gente está sintonizado com Deus, isso se torna mais fácil. Eu me lembro que quando eu fazia faculdade em Uberaba, teve um momento que no domingo, eu estava passando por um momento muitas tribulações. Era tanta que até gaguejei, nem saía o nome. E eu estava véspera de uma prova difícil, nós tínhamos algumas provações lá, com alguns professores. E eu fui para a igreja, rezar, para a igreja católica. Cheguei lá, sentei perto de uma pessoa, bem perto, bem na frente, e a pessoa começou a rezar alto, e ele falava assim, era uma missa da renovação carismática, com muito louvor, e ele falava: Senhor, bem assim, concentrado mesmo, Senhor, me toma, Senhor, nos seus braços, me transforma, Senhor, me reestrutura, me reergue, Senhor. E eu comecei a olhar aquele negócio. No primeiro momento ele me incomodou. Aí no segundo momento ele falou assim: vem, Senhor, eu sou seu filho, me toma, Senhor. Eu falei: opa, comecei a gostar. E aí já sentei perto dele, meio que minhas pernas quase se encostando na coxa dele. Eu falei: vai que o Espírito Santo pega na perna dele e soprou para mim. E aí, ele não parava, ele era assim, ele era intenso demais. Eu contava isso depois para minha mãe. E aí chegou um momento, e ali eu já estava concentrada, mas nem era na igreja não, era mais nele, mas ali pareado mesmo. E aí, para me desafiar mesmo, ele falou assim para mim: Senhor, vem Espírito Santo e me queima, me torra nesse fogo. Eu olhei e falei: eu também, me torra junto. Me torra juntinho, eu quero sair daqui torrada, carvão para carvoeira, mas eu quero também ser queimada pelo Espírito Santo. E eu cheguei naquela igreja naquele dia, mas assim, bem tristinha mesmo. E eu saí de lá bem leve, bem plena. E foi muito legal, eu saí de lá quase uma cinza do carvão. E eu tinha muito medo no dia, na outra prova. A Letícia, depois no cochicho, eu vou contar quem que era a outra prova, que ela também passou uns perrengues junto comigo, né, Letícia? E aí eu fui no outro dia fazer a prova, e adivinha lá na hora da prova, o que eu lembrava? Vem Espírito Santo, me queima aqui nessa prova. Então, assim, é bem engraçado, mas gente, isso é tão forte. E essa conexão com Deus, ela precisa ser assim. Porque quem recebe esse diagnóstico sofre demais. Sofre quem recebeu e sofre todas as pessoas as quais ama essa pessoa. Sofre
marido, sofre os filhos, e é interessante que o sofrimento não é só no pré-diagnóstico, é durante o diagnóstico e no pós-diagnóstico. Até quando cura. Esses dias eu falava com uma pessoa que foi curada do câncer, e ela falou assim para mim: tia, a senhora precisa cuidar da minha família toda, só precisava dar um atendimento. Eu dei uma provocada que eu queria conversar com ela. Ela falou: não, só precisa conversar com a minha família toda. E já faz algum tempo isso. Então, só para a gente entender o tanto que é forte, mas quando a gente tem esse Deus, mas é bem unido, o sofrimento ameniza e a gente é curado. Vamos lembrar de novo, quando Jeremias fala para nós: eis que eu farei vir sobre ela saúde e cura, e eu os cuidarei e lhes revelarei uma abundância de paz e verdade. Eu ouvi ontem à noite um testemunho de uma pessoa que foi vítima do câncer, e ela foi vítima com 35 anos de idade, estava grávida, e ela questionava por que ela estava naquele momento e por que Deus tinha dado essa graça tão grande para ela de superação. E eu falei: graça de superação com 2 cânceres, um câncer de mama e um câncer de metástase óssea. E naquela palestra daquela mulher ontem à noite, ela me ensinou bastante. Então, assim, vamos nos propor a fazer o mínimo que nós pudermos estar. E ela falava no relato dela que quantas vezes ela estava no quarto com familiares, mas quantas vezes ela estava sozinha e ela pedia com muita dor. E a dor, tem certas dores do câncer que deixa nós médicos impotentes. A gente faz o último medicamento e o paciente olha você chorando e fala assim: doutor, não deixa eu morrer não aguento mais de dor. E você fica sem saber o que você faz. Você não pode fazer outra morfina porque não deu ainda ali o tempo, e a gente fica sem saber o que fazer na hora. Então seja um anjo dessa pessoa. Eu tive esse testemunho meu. Eu fiz isso esses dias. Eu entrei no quarto, eu não sabia mais o que fazer, porque eu já tinha feito morfina na pessoa, e ela falou: doutora, me faz um remédio. E eu tinha acabado de fazer a morfina. Eu peguei na mão dela sem saber cantar, cantei, imagina, e falava naquela hora: Senhor, toca só onde o Senhor pode, toca nessa paciente, me ajuda aqui, né? Porque eu estava precisando de um help. E por pequena que seja ajuda, a gente não tem noção do que a gente faz de ajuda. Eu quero citar a Sânia agora. A Sânia, sem saber, ela me ajuda bastante. Toda vez que eu vou fazer palestra, a Sânia é a primeira que posta. Ela está ajudando as pessoas a vir aqui buscar um pouquinho. E ela faz isso com todo mundo. Não é só comigo, não. Tudo que eu sempre acompanho. E a Sânia faz isso. Parabéns, Sânia. Isso é ser anjo. E as pessoas nos ajudam sem saber de nada. Essa semana, Carlos Júnior me mandou também um vídeo. E eu ainda falei para ele no Instagram: vou usar esse vídeo na minha fala do Outubro Rosa. No vídeo que o Carlos Júnior me mandou, a pessoa contava também um relato que ela tinha sido escolhida para tratar de uma irmã com uma doença de esclerose múltipla, e a mãe não estava presente, a mãe estava no exterior, e ela cuidou dessa irmã, ela com 25 anos, ela cuidou dessa irmã até o desencarne. Quando ela pensou, vou descansar, chegou a irmã, a mãe dos Estados Unidos, e a mãe também com câncer, e ela também teve que cuidar da mãe. Então ela questiona a uma pessoa espírita por quê? Que ela estava, o que ela tinha feito por ela ter escolhido por essa bagagem tão difícil. E a mulher fala: não, a pergunta é o contrário. Como você é um anjo, que oportunidade você tem de ser anjo para 2 pessoas? Quantas pessoas não têm essa oportunidade? Então façamos ser essa oportunidade na vida das pessoas, com diagnóstico de câncer ou sem diagnóstico de câncer, mas estejamos com essas pessoas. Eu falei um pouquinho demais, mas eu vou convidar minha amiga Eva, e a Eva vai partilhar conosco de um sentimento do que eu estou falando.
bem, gente? O ano passado, no começo de dezembro, nós tivemos também a notícia lá em casa, né? Que a nossa filha caçula, que vocês conhecem, que de vez em quando ela faz palestra aqui, ela estava com câncer. Uma menina saudável, aparentemente, alegre, feliz, né? E aí foi um momento assim, como diz a Débora, muito doído, é muito doloroso, mas o que eu quero passar para vocês aqui é a importância de nós estarmos conectados com Deus, a importância de nós conhecermos um pouquinho da vida lá atrás, aqui, e saber como será ali na frente, né? Então, assim, eu não vou falar da dor, a Débora já falou, porque dói para a mãe, dói para o pai, dói para os irmãos, dói para todo mundo, para os amigos, e nós tivemos a oportunidade de ver isso bem de perto. Quantos amigos também estiveram conosco nesse momento, né? Mas a importância de nós estarmos conectados com Deus. Quando eu soube da notícia, lá no fundo do meu coração, eu falava para Deus: muito obrigado por essa bênção, porque eu sei que não é por acaso que a minha filha está passando por isso. E eu sei que o Senhor vai cuidar dela como ela merece ser cuidada. Mãe é assim mesmo, mãe chora. Eu tinha tanta certeza, mas tanta certeza, nesse amor e nesse cuidado de Deus para com a Thalissa, que eu me entreguei a essa certeza. De tal forma que eu ficava triste às vezes, não era pela doença da Thalissa. Eu ficava triste às vezes de não poder fazer nada por ela. É de não poder pegar aquilo para mim, para que ela não precisasse passar por aquele momento. Mas ao mesmo tempo eu entendia que era necessário para ela, né? Que era necessário. E a Thalissa, ela, é lógico, né? Ela foi curada, a Thalissa foi curada. A espiritualidade cuidou da Thalissa com um carinho tão grande, mas tão grande. Eu muitas vezes chegava aqui de frente à foto da Dona Bebê e conversava com ela, falava: Dona Bebê, a senhora que está aí, né, junto com o doutor Bezerra, atende o meu pedido de mãe, se a senhora puder. Conversava com ela, ria aqui com ela, às vezes, né? Eu sei que a senhora pode, conversa aí com o doutor Bezerra. É um pedido de mãe que eu estou fazendo, de mãe para mãe. Eu tinha essas coisas assim, né? Com ela, com a espiritualidade e tudo. Mas assim, sempre muito certa de que a cura da Thalissa iria acontecer, né? O câncer dela, o câncer que ela teve, pode voltar? Não sei. Não sei. Pode ser que volte, pode ser que não. Mas ela precisou passar por essa experiência para o crescimento dela, o crescimento espiritual. Essa semana nós estávamos conversando e ela falou assim: mãe, a senhora é tão feliz lá no centro, né? Eu falei: sou. Aí ela falou assim: a senhora já encontrou o propósito de vida da senhora, né? Eu falei: já. Aí ela falou: eu estou procurando o meu. Eu preciso achar o meu propósito de vida, né?
na espiritualidade, eu preciso. Então, assim, ela já despertou para isso, e isso é o mais importante. Porque aqui é tudo muito passageiro, muito passageiro. Aqui é só um piscar de olhos, né? A nossa vida, ela continua por muitas e muitas e muitas encarnações para frente, até a gente se livrar de todos esses perrengues. Mas eu acredito que a Débora quis que eu falasse um pouquinho da importância, né, de nós estarmos conectados com Deus e de nós entendermos quem nós somos. Nós não conhecemos nada, gente, do nosso passado. Para quem participou aqui da Semana Espírita, a palestra que nós tivemos na sexta-feira, né, Rogério? Onde o nosso palestrante contou a história de Jesus Gonçalves, né? Jesus Gonçalves. E assim, é uma coisa incrível. Nós não sabemos o que nós fizemos lá atrás, quais são os débitos que nós trouxemos para essa nossa vida, o que é que nós precisamos passar aqui, né? E muitas doenças somos nós mesmos que pedimos no nosso processo reencarnatório, quando nós estamos fazendo o nosso planejamento reencarnatório, a gente pede o tipo de doença, né? Então eu não sei se ela pediu, provavelmente ela pediu, ela passou, mas a confiança em Deus, ela tem que permanecer. Muitas vezes aqui, na hora do passe, eu cantei para vocês, para nós, né? Vocês lembram? Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Cura, Senhor, onde dói. Cura, Senhor, vem aqui. Cura, Senhor, onde eu não posso ir. Porque esse caminho até a nossa cura, muitas vezes nós não conseguimos sozinhos. Mas Jesus nos conhece, sabe de tudo, sabe onde está doendo, e Ele pode curar, se nós quisermos e se nós acreditarmos. Obrigada. Olha só, quanta história maravilhosa, que nos convida a profundas reflexões, e não de maneira superficial, no nosso íntimo, porque, infelizmente, muitas vezes, nós não cuidamos do nosso corpo físico da maneira adequada. Nós o intoxicamos conscientemente, através de atos menos felizes para com o nosso corpo físico. Nós temos a responsabilidade de cuidar desse veículo maravilhoso que é o nosso corpo físico, porque é a partir dele, a partir desse pedacinho de matéria densa, que nós galgamos o nosso processo evolutivo. E nós não podemos ser indiferentes à necessidade de zelar, de cuidar do nosso corpo físico, de cuidar do nosso espiritual e de cuidar do mais íntimo, conhecendo-nos a nós mesmos. Eu fico muito preocupado quando nós falamos de saúde por causa do homem, porque o homem tem a mania de não cuidar do seu corpo físico porque acha que não precisa. Pessoal, façam exames, busquem auxílio, cuidem deste veículo primoroso. É importantíssimo, e não só no mês de outubro, de novembro, mas a cada
época da nossa vida, cada fase um tratamento diferente, cada momento uma nova experiência. Eu tenho tendência na família a ter câncer, principalmente câncer de próstata. O que eu fiz? Tem 39 anos, já fiz todo um check-up nesse ano. Para quê? Para cuidar do meu veículo. É necessário. É necessário. E para aqueles que não fizeram ainda, por preconceito, por ignorância, por timidez, busque auxílio. E para aqueles que porventura estejam passando por um momento complicado de algum diagnóstico, a nossa casa está de braços abertos para vocês. O Fábio e a Débora fazem um trabalho maravilhoso no atendimento fraterno aqui nas quartas-feiras. Temos o trabalho de fluidoterapia, temos o ombro amigo para aquelas pessoas que estejam passando por um momento de compreensão do luto. Nós temos os estudos doutrinários do Evangelho na nossa casa. Temos o estudo também de unidade para aqueles que sentem essa percepção do contato com o plano extrafísico, com o plano espiritual. Mas o mais importante de tudo é nós nos conhecermos verdadeiramente. E pensando nessa questão de saúde, de movimento, de pessoas, hoje nós iniciamos uma campanha de apoio à doação de sangue. Então Tadeu, que é o coordenador da nossa comunicação e equipe, vão fazer panfletos para divulgação digital para incentivar a doação de sangue. Por quê, gente? O Hemocentro de Quirinópolis está vazio. Vai falar? Vai também. O Hemocentro do Estado de Goiás está terrível. Eu sou doador de sangue de medula óssea, só que tem mais de um ano que eu não faço doação, que é uma vergonha. Porque a cada 2 meses nós podemos fazer essa doação. Eu vou passar para a Débora para ela falar da necessidade urgente desse sangue. Eu trabalho no Hemocentro pela manhã, são 2 médicos que trabalham lá, então pela manhã sou eu e à tarde a doutora Lívia. Hoje o nosso banco, ainda chamado assim, está no limite, então, nós estamos na referência. Precisamos de doadores urgentes, nós não podemos deixar essa reserva abaixar, porque nós fazemos tanto Quirinópolis quanto as cidades aqui do interior, Rio Verde, e a gente faz essa troca. Quando aqui nós temos determinada tipagem, a gente manda para Goiânia, manda para Rio Verde, dentre outras cidades. Então nós estamos no limite. Lembrando que tem a 16 anos de idade, já pode ser o doador, tem que ser com uma pessoa, acompanhado com uma pessoa maior de idade, para que possa assinar. E podemos ir até 69 anos. Mas para quem já é doador, para quem nunca foi doador e tem 59 anos, então nós vamos parar aí nos 59 anos, entendeu? Quem faz tatuagens, tem alguns pré-requisitos, né? Então, se você vai fazer tatuagem agora, então vai lá doar sangue primeiro, porque depois tem uma janela que você tem que ficar 1 ano sem doar. Então, como é que é feito? Você vai gastar aí uns 30 minutos. Então, vai lá no Hemocentro, fica ali ao lado do laboratório do Hospital Municipal. É feita uma triagem com a enfermagem, depois passa uma triagem médica, você já vai para a coleta, vai demorar em 30 minutos. Precisa tomar um lanche antes de ir, mas se não tiver, a gente também oferece o lanche lá, tanto antes quanto após a doação. São feitos vários exames, né? Claro, se tiver alguma alteração, nós vamos estar entrando em contato, a equipe entra em contato, chama lá, os médicos dão o resultado, orienta o tratamento, sigilo médico. Então tem todo, fala, doutora, mas é tanto pré-requisito, é mesmo, porque a nossa responsabilidade é muito grande. Esse sangue nós vamos passar ele para outras pessoas. Então tem lá mais de 5 biomédicas que fazem, trabalhando 24 horas para análise desse sangue. É aberto das 8 às 18, não fecha para horário de almoço, viu? Se almoçar, espera 2 horas, depois pode ir lá fazer a doação. Então não tem que ser com a barriguinha cheia, mas tem que esperar 2 horas. Tá joia? Nós esperamos vocês lá para que a gente
não deixa zerar e nem deixa baixar essa quantidade. Lembrando que, olha que coisa linda que é isso, uma doação salva até 4 vidas. Então pensa, o homem pode ir a cada 2 meses e a mulher a cada 3 meses, tá bom? Então vamos aplaudir esse objetivo nosso. Se conseguirmos, vamos inundar esse banco de sangue, levar bastante doação. Mas fica a reflexão, meus irmãos, aqueles que puderem, busque. Depois da divulgação, nós vamos colocar o telefone para agendar a visita. Eu devo nessa semana, na próxima semana, aparecer lá para tirar um pouquinho de sangue. Morro de medo de agulha, mas é necessário. Tá bom? Então, nesse objetivo forte de comunhão com a espiritualidade maior, que nos convida a esse exercício do alto amor, do autocuidado, não só do nosso espírito, mas também do nosso corpo físico, da nossa consciência. Convida cada um dos irmãos para mantermos essa boa vibração em altas esferas. Convida os nossos irmãos médiuns, trabalhadores da casa, a se alinharem diante da nossa mesa, para que juntos possamos realizar a transmissão coletiva dos passes. Senhor Jesus Cristo, permita aos seus abnegados trabalhadores do plano maior que derrame neste ambiente as messes de amor, verdadeiras pétalas de luz a inundar o nosso ambiente. Pedimos que essa energia que revigora todo o nosso ser faça transbordar em nossos corações, em nossas consciências, a necessidade da caridade, do amor e principalmente do auxílio fraternal, não só para conosco, mas para todos aqueles irmãos que dividem a caminhada dioturnamente conosco. Pedimos muita luz, muita paz e muito amor, que assim seja. Pedimos aos irmãos que estiverem dispostos a direcionarem as mãos sobre as águas de nossa casa, e neste gesto pedimos a fluidificação destas águas, que a espiritualidade amiga deposite o remedinho necessário para a cura de todas as nossas feridas. Pedimos a essa mesma espiritualidade que visite aos nossos lares, aos nossos ambientes de trabalho, e de maneira muito especial a casa daquele irmão, daquela irmã, daquele pai, daquela mãe que necessita urgentemente do amparo maior, fazendo jorrar bênçãos de vida em seu ambiente. Que assim seja. Agradecemos a todos pela imposição das mãos, encerramos neste momento os trabalhos aqui no salão e deixamos em aberto as camas de passes a todos sentirem necessitados. Deixamos também o nosso chazinho de confraternização no quiosque ao lado, a nossa farmácia, a nossa livraria, aqui vai estar à disposição de vocês, a nossa biblioteca, e também a nossa feirinha da noite, que está vendendo hoje deliciosas pamonhas. Então, aquela pessoa que quiser adquirir, sintam-se convidados. Desejo a cada um de vocês uma semana de muita luz, de muita paz, de muito equilíbrio e de muito trabalho e de muito amor. Que assim seja.